Aí tem a questão, né? Porque o documentário ele tem uma grande vantagem. Ele atinge mais gente mais facilmente do que um texto, do que um artigo, né? O artigo, às vezes eu fico vendo assim, nesses sites que tem o ResearchGate ou na academia, etc., que você bota os artigos lá, aí às vezes você assim, Pedro, legal, 3 pessoas leram o seu artigo. 4 pessoas leram o seu artigo. E aí quando você pega um documentário, você bota numa sala, né, você atinge 20 pessoas de uma vez. O campo sempre revela certas coisas que quando você faz o projeto, você, por mais que você já tenha ido, já tenha visto, você não percebe. A minha pesquisa, a pesquisa foi patrocinada pela FAPEAL, chama-se Reprodutibilidade Sociopolítica Cultural e uma comunidade quilombola no estado de Alagoas. Então, o meu objetivo era ver como é que aquela comunidade, como é que são as relações de poder, como é que são as relações sociais, como é a questão cultural, o que eles têm lá dentro, como é que funciona aquela comunidade quilombola específica na qual eu estava fazendo pesquisa. Chegando lá, você começa a interagir com todo mundo e você começa a perceber uma outra realidade, que não é igual a outros quilombos no Brasil, né? Essa realidade quilombola é muito diferente em muitos lugares, não só dependendo de região, não só dependendo de chuva ou não chuva, se o clima, se o solo é melhor ou se é pior, vai além disso. Em alguns lugares do Brasil você tem algumas lideranças quilombolas que são muito tem muito conhecimento. A realidade que eu vivo, na pesquisa que eu estou fazendo, é um desconhecimento. Então você tem, por exemplo, o governo federal lançou o programa Brasil Quilombola em 2003, é um programa que tem várias ações, né, com vários ministérios juntos, e quando você chega no quilombo, você começa a perguntar, vendo o que está sendo implementado do Brasil Quilombola no quilombo, você descobre que tem muito pouca coisa. Tem muito pouca coisa, por quê? Porque, em geral, o governo se comunica muito mal, né? Então, o burocrata faz aquele projeto maravilhoso, aquelas leis maravilhosas, aquele programa muito legal, só que não chega lá embaixo, em quem tem que chegar. Ora, e a gente sabe perfeitamente que direito não é uma coisa que você ganha, é uma coisa que você conquista. Como é que você vai exigir um direito se você não sabe que você tem direito a ele, que você não conhece? Então, uma coisa que eu tive que fazer, por exemplo, com os bolsistas pro BIC, quando a gente chegou lá, foi uma espécie de oficina com os quilombolas, dizendo quais eram os direitos deles, falando de lei por lei, né, as leis que interessavam diretamente a eles, e dizendo, olha, essa lei permite isso, você tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito a isso, aquilo outro. Porque as pessoas não sabiam. Então, a gente tinha uma realidade lá, por exemplo, nesse quilombo, de cestas básicas. São mais ou menos umas 45 casas, mais ou menos 45 famílias, 100 e poucas pessoas, e chegavam de cestas básicas, 30 cestas básicas, que não davam para todos. Obviamente, você tem 45 lares, 30, tem gente que vai ficar sem. E aí se forçava as lideranças quilombolas uma série de problemas, né? Dizer, olha, quem é aposentado não vai ganhar, né? O outro não pode ganhar, para ver se você fazia a distribuição mais justa possível. Só que a gente sabe muito bem que o aposentado, ele não ganhava, não tinha direito à cesta básica porque ele ganhava a aposentadoria, só que se você tem uma aposentadoria de R$900 para você e sua esposa é uma coisa. Agora, você tem uma aposentadoria de R$900 para você, sua esposa, 3 netos, a filha, não sei o quê, já é outra coisa. Então, isso acabava gerando uma série de conflitos entre os próprios quilombolas. Então, aquilo que seria um elemento de unidade, né, vamos receber bolsa, cestas básicas aqui, era um elemento de desunião. Porque ao fazer essa distribuição, ter que arranjar um jeito de alcançar a maior quantidade possível de gente, você criava uma série de inimizades. Mas por quê? Eu vim a descobrir depois que o cadastro, quando foi feito o cadastro da população desse quilombo, junto à Fundação Cultural Palmares, depois a Companhia Brasileira de Alimentos, cadastraram menos gente. Então, essas lideranças quilombolas dessa comunidade tiveram que refazer, mandar um outro cadastro dizendo, ó, tá vindo errado, tem mais gente que precisa da cesta básica. Até hoje não foi muito bem resolvido não, mas é assim, isso foi outra coisa, né? Quando nós chegamos lá, não havia nessa comunidade uma associação quilombola. Tinha uma associação de moradores, que funcionava mais ou menos, uma associação de produtores de leite, que lá é no sertão,
e eles produzem leite, queijo, etc. Então nós ajudamos a formar uma associação quilombola lá. E aí passa uma outra história, o negócio está mais organizado, né? Então eles agora começam a se organizar mais, a lutar pelos direitos deles. Porque isso é importante, não é? É que eu digo sempre para os meus probics aqui, as pessoas que trabalham comigo, e para eles lá também, falei, olha, eu vou passar, né? Um dia o dinheiro da pesquisa vai acabar e eu não venho mais aqui como pesquisador, vou vir aqui algumas vezes, menos vezes, como amigo de vocês, mas não como pesquisador, né? Porque não é barato ir daqui para lá, é longe, né? Você tem que alugar, pagar passagem de van, andar um tempão, então não é assim. E a ideia nossa, então, é formar quadros, preparar as pessoas para que no dia que a gente sair de lá, ou antes, melhor, o meu sonho é que um dia os caras chegassem e falassem, Pedro, legal, gostamos, se vieram aqui, foi muito bom, mas agora é com a gente já sabe fazer, não precisa de ajuda de vocês. Seria ótimo isso, né? É isso que a gente pretende. Agora, você tem que pensar que você está lidando com comunidades que têm um baixo nível de escolaridade e também uma autoestima que não é lá muito trabalhada, né? Então, é complicado. O que a gente está tentando fazer realmente é isso, é formar quadros lá. E aí a pesquisa, no que a gente vai trabalhando e ajudando, nós vamos conversando, vamos observando, fazendo nosso trabalho de campo, observação participante, né? A etnografia, tudo ali. Né? Porque não adianta você ser um pesquisador e chegar e, eu sou pesquisador, não me envolvo com esse pessoal. Sabe, que tipo de ciência é essa que você está fazendo? O cara que vai lá, chega e vai embora e deixa tudo como está, ele fez o que lá? Esse primeiro documentário que eu fiz, que falei para vocês aqui, sobre esse cortiço lá no Rio, uma pessoa chegou e falou assim, não, as pessoas vêm aqui, gravam imagens nossas, fotografam a gente, vão embora e a gente nem sabe o que eles fazem com essas imagens. Isso era muito comum, né? Quando o trabalho de campo a gente chegava, era muito comum isso. As pessoas chegavam, gravavam imagens, fotografavam as pessoas, nunca mais voltavam depois, iam ganhar prêmios por aí, jogavam... Só que a gente tem que lembrar que o trabalho que nós fazemos, nós, enquanto pesquisadores, é um trabalho que é pago pela sociedade, né? Quando a FAPEAL ela financia um projeto, esse dinheiro é um dinheiro da sociedade, né? Da sociedade brasileira, que chegou até a FAPEAL, e a FAPEAL está financiando a pesquisa, e nós temos que dar um retorno a essa comunidade. Esse retorno pode ser feito de várias formas, né? Na formação de quadros. Eu, por exemplo, toda vez que faço o meu trabalho, no final eu levo lá uma cópia do material escrito e levo algumas cópias do material documentário feito. Por quê? E dou para eles. E aí, se eles quiserem vender, se eles quiserem dar, quer dizer, é um material que eles vão ter para eles, que pode gerar uma renda pequena que seja vendendo material, ou até para eles chegarem, não, nós estamos aqui, quer saber nossa história? Está aqui esse material fazendo aqui. E isso é muito importante, né? Que você tem que dar um retorno social. A sociedade que está bancando a tua pesquisa. Então você tem que dar um retorno para ela, né? Tem que dizer o que você fez, por que você fez. E ainda mais tem que dar um retorno para o grupo social no qual você desenvolver sua pesquisa. Você tem que ter o mínimo de respeito, o mínimo de sensibilidade para entender que você está lidando com gente. Eles não são só objeto de estudo, né? Eles estão objeto de estudo, é outra história. E aí eles estão te fazendo o favor de receber lá na comunidade deles, de entrar na casa deles, etc. Então a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente, né? Felizmente isso tem mudado bastante. Mas quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com antropologia visual, era muito comum, se ligava a câmera, o que você vai fazer com isso aí? Para onde vai essa imagem? É um direito dele mesmo, Quando a gente fotografa alguém, a gente pergunta, o que vocês vão fazer com essa imagem? Eu estou perguntando aqui, né? Vocês já me falaram o que vão fazer, mas é o mínimo que você tem que saber. O cara está te fotografando, você não conhece o sujeito, nunca viu, está te gravando, nunca viu na vida. Você vai fazer o que com a minha imagem? Você pediu autorização para usar a minha imagem? Não é isso? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a antropologia, a metodologia da antropologia é muito útil para a gente nisso, que ela chama atenção o tempo todo, né? O trabalho de campo, né? Quando você está fazendo etnografia, você tem que se fazer... você tem que criar uma empatia. Você tem que se fazer recebível, receptível, né? Porque senão a tua pesquisa não vai adiante. Você depende da informação dos outros.
Você não está pagando nada para receber informação, né? Aquilo que você paga, vai contratar um artista, você paga ele para te dar uma entrevista, nesse caso aqui não é assim. Então você seja educado, você tenha em mente que você não é o dono da verdade, que você não está no zoológico, que aquilo ali é outra história, né? Que você está lidando com seres humanos, e os seres humanos, cada um tem o seu jeito de pensar, a sua realidade cultural, a sua ética, e você tem que aprender a lidar com isso. E a ciência tem que aprender a lidar com isso, sobretudo as ciências sociais, né? Você não pode chegar e fazer o que você quiser com as pessoas, não. Eu me lembro que uma vez eu estava num quilombo lá no estado do Rio, e aí tinha tido um grande evento na cidade, e depois a gente foi convidado a visitar o quilombo. E nós fomos lá, e chegou um quilombola e falou assim, vocês não querem conhecer o quilombo? Eu falei, vamos sim. E ele começou gentilmente, porque quis, né, levar a gente para conversar e ver. Aí nós chegamos na casa da senhora mais velha que tinha lá. Uma senhora, segundo eles, tinha 100 anos. Todo mundo tem sempre uma pessoa de 100 anos, né? Às vezes não tem tanto tempo assim. E aí ele chegou, parou na porta da senhora, chamou, dona Santinha. E enquanto a senhora vinha chegando, né, andando devagar, uma pesquisadora com a câmera já foi entrando na casa da mulher. E aí o nosso guia, de uma maneira muito perspicaz, né, inteligente e até educada, deu uma chamada na pesquisadora e falou assim, dona Santinha, essa moça quer entrar na casa da senhora, a senhora permite? A mulher sentiu isso, andou para trás e saiu. Quer dizer, por que você se acha no direito de entrar numa casa de alguém só porque uma pessoa é pobre, ou só porque eu sou, né, é uma comunidade na qual você está fazendo uma pesquisa? Você não faria isso na tua casa? Se alguém entrasse na tua casa sem a tua permissão, você ficaria chateado? Por que você faz isso na casa dos outros, né? Isso é uma coisa que, hoje em dia, tem uma coisa positiva, né, dos comitês de ética. Um país que não tem ciência, um país que não faz ciência, que não investe em pesquisa tecnológica, que não investe em inovação, ele vai ser eternamente um país que vai vender commodities, né? Vai vender soja, vai vender metais, né? Ferro, vai vender produtos primários e vai comprar tecnologia. Né? Só a gente pensar que o maior produtor de café solúvel do mundo, hoje ainda, é a Itália e depois a Alemanha. Por que eles produzem, se não tem café nem na Itália nem na Alemanha? Eles produzem porque eles compram um saco de 60 quilos de café aqui, né, por, sei lá, $100, e depois eles vendem 1 quilo de café solúvel por $10. Ora, eles vão faturar muito mais. Então, o que é que acontece? Um país que não tem pesquisa, ele vai ser um eterno país que vai transferir renda. E os cientistas não podem trabalhar porque não tem dinheiro, né, e não vai criar nunca, desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Então vai ser um país eternamente condenado, se isso não for revertido rapidamente, vai ser um país condenado a comprar, né, produtos com alto valor agregado de fora e vender uma série de produtos primários com um preço muito menor, ou seja, vai ser sempre um exportador de capital. Porque não investe em ciência, não investe em pesquisa, não investe em inovação, não investe em tecnologia e não investe em educação. Então a educação, a pesquisa precisa ser financiada. Sobretudo a pesquisa precisa ser financiada pelo Estado, porque a pesquisa financiada pelo Estado permite que o pesquisador tenha mais liberdade até para investigar alguns temas, né, que seriam contra o próprio Estado, vamos dizer assim, né? De levantamento de violência, por exemplo, ou de pobreza, etc. Mas a pesquisa assegura isso. É preciso que a FAPEAL, que a FAPESD, que a FAPESP, que a FAPEMG, que todas essas fundações de amparo tenham dinheiro, CNPq, CAPES, para investir em pesquisa, porque o país que investe em pesquisa é um país que tem autonomia, é um país livre, é um país que defende a sua autodeterminação. É um país que consegue se projetar no mundo em igualdade com os outros países. Né? E a gente fica mais chocado ainda quando a gente viu que há 2, 3 meses atrás a ministra da Ciência na Alemanha disse que a Alemanha vai investir $100 bilhões em pesquisa, enquanto aqui nós estamos cortando verba de pesquisa, lá eles estão aumentando. Então é fundamental, a pesquisa é fundamental. E o financiamento público de pesquisa é fundamental para assegurar que o pesquisador tenha uma certa liberdade e autonomia para investigar. Eu não estou dizendo que ele vai investigar temas que não tenham nada a ver, né? Na verdade, o que vai balizar isso é
aquilo que eu falei anteriormente, né, o retorno para a sociedade. É preciso que a gente, enquanto pesquisadores, a gente faça pesquisas que tenham algum tipo de inserção social, que sirvam para melhorar a vida da população, que sirvam para fazer com que a cidadania no Brasil, sobretudo, né, os direitos no Brasil, aumentem e se consolidem cada vez mais, a democracia sobretudo, porque nós somos um país muito pouco democrático aqui, né?